Bom, a paz do Senhor para todos os amigos e alunos da Escola Bíblica Dominical, para todos. Nós estamos aqui mais uma semana, como vocês já conhecem. Sou o professor Ricardo, estou aqui juntamente com a... Pode se apresentar, professora, por favor? A paz do Senhor para todos. Meu nome, como vocês também já conhecem, Claudilene. Nós estamos aqui para estarmos estudando, mais uma semana, como de costume, aqui, dando aqui um suporte à Escola Bíblica Dominical, onde colocamos alguns assuntos aqui, concernente à escola bíblica, e nós fazemos aquele resumo, semanal, e nós colocamos aqui para estar ajudando os nossos professores. Então, o objetivo nosso aqui é estar dando respaldo aí, para os professores estar, vamos dizer assim, não lecionando melhor, porque não me considero melhor do que ninguém, mas a gente estamos dando aqui um respaldo, de ajuda aqui para poder incentivar aí os mestres, aí os professores a estar, buscando, se preparando, analisando, porque às vezes um comentário, professor, ajuda no outro. Então vamos aqui já dar a abertura aqui na lição de número 4. Então nós estamos aqui já na lição de número 4, onde nós estaremos estudando a respeito dos benefícios da justificação. Professora, por favor, o texto áureo para nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. A verdade prática? A justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Então, olha só que maravilha! Nós estaremos falando a respeito de benefícios. Aí, professor, eu falo, quem é que não gosta de ter benefícios, Quem é que não quer ter alguns benefícios? Então, esse é a lição de hoje. Estaremos falando dos benefícios, porque justificação é uma coisa, mas ela também traz alguns benefícios, ainda que o homem pecador, ainda que o homem falho, mas Deus nos prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então olha só que benefício maravilhoso. Quer colocar alguma coisa? Nos benefícios, há algum benefício que seria ruim? Olha, vindo de Deus e vindo da Trindade divina, eu acredito que melhor do que, vamos dizer assim, do que isso ou do que os benefícios que ele nos dá, eu acho que não tem. Eu acreditaria que esses benefícios seriam maléficos se viesse diretamente de Satanás, mas vindo de Deus, vindo do Senhor Jesus e vindo do Espírito Santo, então são benefícios que são para toda a eternidade. Então vamos lá, vamos aqui entrar aqui na leitura bíblica em classe, onde está em Romanos, que nós estamos estudando, as lições, da carta de Paulo aos Romanos. Então nós vamos estudar capítulo 5, professora, verso de 1 a 12 para nós. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ose morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Maravilha, né? Então olha só que coisa maravilhosa. Só essa leitura aqui já nos abre um entendimento maravilhoso. Eu fico aqui nesse versículo 3, né, que fala assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora eu tenho uma pergunta aqui que não se quer, vamos dizer que ela fica parada assim na nossa garganta. E muitos até hoje que sofrem, que têm esse tipo de sofrimento, quer também saber, será que Paulo era sadomasoquista? Será que Paulo ele tinha um distúrbio de sofrimento na vida dele? Porque, como assim? E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, como assim a tribulação, se gloriar na tribulação, sentir alegria, gozo, sentir felicidade em ser atribulado? Que coisa estranha é essa, professora? A tribulação, no caso que ele está falando aí, seria uma prova. E toda prova vem uma experiência e um aprendizado. Com certeza. E eu vou mais além. Paulo aqui, ele está vendo através do futuro. Vamos dizer assim, vendo através do futuro. Por que vendo através do futuro? Porque ele sabia que toda a tribulação, todo o sofrimento que era desse tempo presente não podia se comparar com a glória que seria revelado nele, ou para nós, ou para ele. Então olha só que coisa linda. Paulo estava vendo o futuro dos fatos. Paulo não ficou parado somente na tribulação. Então muitas das vezes, por que nós acabamos naufragando no caminho? Porque nós paramos. Nós estagnamos a nossa fé naquele momento. Achamos que o sofrimento ele é eterno, que o sofrimento ele vai acabar com a nossa fé ou vai acabar com a nossa espiritualidade. Mas Paulo ele está vendo através do futuro. Paulo ele está olhando lá na frente, vendo a glória que será revelado para ele no futuro. Então isso é maravilhoso. Essa interpretação aqui de nos gloriamos na tribulação, isso é maravilhoso. Você saber que a prova é momentânea. Você saber que a dificuldade que você passa, aleluia, ela é momentânea. E ela é momentânea, ela passa, ela vai passar. Então, para quem está sofrendo, para quem está no sofrimento, pode ter a certeza que essa tribulação ela vai passar. Em nome de Jesus. Continua, professora, por favor. Aleluia. Introdução. Nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo já havia escrito a respeito das origens e das bases da nossa justificação. Faltava agora falar dos resultados dessa justificação. Que benefícios ela nos trouxe? Quais seriam as bênçãos a ela associada? Paz, alegria, esperança são algumas dessas bênçãos associadas. Maravilha! Olha só, dentro de todo esse contexto, dentro de todo o contexto dessa lição, o que me deixa mais maravilhado em saber que um homem que sofreu igual, vamos dizer assim, um sofrimento que não se pode comparar com o sofrimento de Cristo. Não é comparável, não tem como se comparar. Mas que você olha para a integridade de Paulo, para aquele momento que ele estava passando, foi algo que
ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu aquela confiança que ele tinha no seu Deus. Ainda que a dificuldade, ainda que o sofrimento que nem ele passa ali em Filipenses, né, para nós, ele vai falar a respeito de que ele sofreu, né, do sofrimento que ele teve. Depois em Coríntios também ele fala a respeito do sofrimento ali, que ele sofreu várias vezes, foi chicoteado, foi aprisionado, sofreu naufrágio, né? Então você vai ver ali que é vamos dizer assim, um resumo. Ali ele faz um resumo de todo o sofrimento que ele teve, mas isso não comparava, isso não tinha comparação vamos dizer assim, né? Não tinha comparação com aquilo que ele viria a receber. Quer ler, professora Chechô? Eu vou ler aqui em Filipenses, né, 4:12, que é uma fala muito bonita que Paulo deixa e serve de um grande ensinamento para todos nós. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só. Aí, uma certa vez, uma certa feita, alguém fez uma interpretação desse texto de uma forma, vamos dizer assim, né, de uma forma bonita, de uma forma gloriosa, né, falando, gesticulando que eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu vou passar, porque ele vai me prosperar, ou ele vai fazer muitas coisas por mim. E Deus, só que olha só que interessante, a pessoa que fez a interpretação, ela equivocou-se, porque o texto ele não fala que tudo posso, não, ele não quer dizer isso. O texto ele quer dizer, o próprio apóstolo Paulo ele coloca em contexto que eu posso todas as coisas, no sentido de que se ele me permitir, eu terei. Se ele permitir que eu faça, eu farei. Se ele me der, eu terei. Agora, essa de eu posso todas as coisas, ou eu tudo posso, né? Ou eu posso fazer tudo, ou aquilo que eu quiser fazer eu faço, aquilo que eu tiver vontade de fazer eu faço porque ele me fortalece. Olha só que equivocação. Isso está totalmente equivocado. Essa teologia da prosperidade, ela traz o sentido de você arrancar, vamos dizer assim, interpretações bíblicas, ou querendo trazer do texto da Bíblia, interpretações equivocadas. Mas a Bíblia não diz nada disso, né? O próprio Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo, né? Então, se ele venceu o mundo, com certeza nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos lá, professora, nos benefícios, né? Vamos entrar aqui já no qual que é os benefícios aqui da justificação, porque eu acho que entrando já nos benefícios, que é o tema da lição, eu acho que já fica bem explicado. Acho que não precisa entrar muito no mérito, mas eu acredito que explicando a respeito dos benefícios já está de bom tamanho. Pode ir. Primeiro benefício, paz com Deus. Então olha só que coisa maravilhosa. Que seria né? Versículo 1. Versículo 1, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, esse texto, essa interpretação de Paulo, quando ele fala a respeito de termos paz com Deus, isso também ela tem um significado, ela tem uma colocação verbal de uma forma maravilhosa. Ele está querendo dizer assim, não é Deus que tem paz, não é Deus que tem que ter paz conosco, é nós que temos que ter paz com Ele. Por que isso, professora? O que você acha? Qual que é o significado de nós termos paz com Deus ou Deus ter paz conosco? Nós temos. Porque vamos dizer assim, porque foi nós que
quebramos vamos dizer assim, essa aproximação que nós tínhamos com Deus. Lá no princípio, quando Adão foi criado, ele foi criado de uma forma majestosa ali. Ele tinha total acesso, ele falava, ele estava com Deus, ele vivia ali embaixo da presença de Deus. Só que o pecado ele fez com que colocasse essa barreira de separação. Então esse benefício de ter paz com Deus, ele nos traz, né? Ele nos traz novamente a presença de Deus, mas através de quem? Através do seu Filho, né? Olha só, os benefícios aqui, ó. Em primeiro lugar, no capítulo 5 de Romanos, vamos dizer assim, né? Ele desenvolve uma ideia, vamos dizer assim, uma ideia maravilhosa. Ele nos dá uma ideia de que nós conseguimos compreender o texto, né? Esse contexto aqui de uma forma maravilhosa. Ele dá 3 tempos. Nós temos 3 tempos aí nesse capítulo, que é no tempo passado, né? Ele fala do tempo passado. Por quê? Porque no passado nós caímos. Nós caímos lá no passado, né? Nós não caímos agora. Nós não caímos hoje. Nós caímos lá no passado. Então, já vem vindo, isso já vem se arrastando. E fez com que, com o pecado de Adão, que nem você colocou agora, o pecado de Adão, ele trouxe ao ser humano essa queda. E essa queda ela foi se alastrando. E essa queda ela foi passando de geração em geração. E aí a Bíblia nos vem falar que todos pecaram desde Adão e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Só que aí o que aconteceu? Jesus veio e nos uniu novamente com Cristo. Aí o segundo tempo, no tempo presente, aí ele já fala de algo que aconteceu no presente, né? Que acontece no presente, que está no presente. E ele fala também do tempo futuro. Então ele dá 3 tempos para nós: o passado, o tempo presente e o tempo futuro. Porque o que Deus faz não é só no passado e pronto, né? É no passado, no presente e no futuro. Quer colocar alguma coisa? Então olha só, antes de você entrar, né? Ó, o tempo passado, eu vou falar o tempo passado, aí nós já entra, né? Aí nós já entra aqui no comentário aqui e já dá continuidade. Ó, sendo pois justificados pela fé, fomos justificados através da fé em Cristo. Então no tempo, vamos dizer assim, que nos traz a nossa fé, ela nos traz crer naquilo que Jesus fez por nós no passado. Aí ela entra no temos paz com Deus. Por quê? Porque nós cremos naquilo que Ele fez por nós no passado. Então, se nós não acreditássemos que Jesus morreu por nós no passado, ou lá na antiguidade, hoje nós estaríamos condenados. Porque nós somos salvos através da fé. E através da fé em quem? Em Jesus Cristo. Pode ler. Aqui no tópico 1, ele traz o significado da paz, né, que era no Antigo Testamento, que é a ausência de paz. E aí ele traz também o significado que Paulo traz. Para dar um exemplo maior, ele coloca aqui que a paz o significado era salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar. Isso no Antigo Testamento também, né? Alguns interpretavam como ausência de paz e outros davam essa interpretação. Paulo já diz assim: assim sendo, essa paz deve ser desfrutada aqui e agora. E ele dá também um significado que em grego, né, como expressão gozemos de paz com Deus, que é: já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. Deus tem paz para todos os que foram justificados em Cristo Jesus e deseja que nós desfrutamos dela. Porque vamos dizer assim, né? A paz, porque ele dá o sentido, vamos dizer assim, um sentido mais amplo, né? Ele amplifica o significado da paz. Mas se nós voltando lá no sentido original, no passado, né? Do original do passado, nós vemos que a paz, o mais próximo, o significado mais mais original que ele nos dá é a ausência de guerra. Quando nós entramos em guerra, aí a paz vem,
Aí ela sucede agora, vamos dizer assim, o tempo de bonança. Então foi o que aconteceu com o homem. O homem, ele viveu um período em guerra. Ele viveu um período em separação. Por quê? Porque o pecado ele fez com que nós se separássemos de Deus. Então essa paz que nós perdemos com Deus, né, Jesus veio e quebrou essa barreira e nos levou a ter paz com Deus de novo. Então essa ausência de guerra agora é nesse sentido de que Jesus ele colocou um ponto final nessa guerra que o homem tinha com Deus. Porque se você vê no capítulo 1, você olhar no capítulo 1 de Romanos, ele vai falar a respeito de que e Deus vos entregou as suas próprias paixões, né? E o homem, o que o homem fez? Amou mais a criatura do que o Criador, olhou para tudo aquilo que tinha, vamos dizer assim, ali de material e amou mais isso do que o próprio Criador, do que aquele que o criou. Então o homem estava em constante guerra com Deus, mas Jesus veio e colocou um ponto final nessa guerra e tornou-se a paz agora, porque ele é o príncipe da paz, como diz lá em Isaías, que ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E outra coisa, professora, paz com Deus é um estatuto, né? Quer dizer, é um status, né? Uma condição. Significa estar em harmonia com Deus. Então olha que coisa maravilhosa. A paz com Deus é um status. Ela significa nós voltarmos novamente a estar em harmonia com Deus. Segundo, paz, já o que nem eu estava falando, né, da paz com Deus e a paz de Deus, são duas coisas diferentes. Então olha só, não é somente ter paz com Deus, nós precisamos também da paz de Deus. Por quê? Porque são duas coisas distintas. Então o homem perdeu tanto a paz com Deus como a paz de Deus, né? Por quê? Já a paz de Deus é um sentimento que pode variar. Hoje podemos estar em plena paz e logo em seguida nós vamos assim, já está em tristeza. Então, então uma coisa ela difere da outra, mas nós necessitamos de estar em paz com Deus e ter a paz de Deus, ainda que ela seja momentânea, mas nós precisamos a todo momento da paz também de Deus. Hoje o mundo inteiro procura essa paz, mas não sabe aonde ela está e não sabe como encontrá-la. E sabemos que essa paz ela vem através de Jesus. Através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que ele é esse, vamos dizer assim, essa pessoa que nos aproxima, né, da Trindade. É esse Deus presente, que foi prometido. Porque o próprio Jesus falou, eu vou, mas não vos te deixarei só, órfãos, né, sozinhos. Eu enviarei o Consolador que estará para sempre conosco. E Consolador é o quê? Aquele que traz paz, aquele que nos consola, que nos traz alegria. Olha só, o termo ter paz com Deus é uma constante, significando continuamente ter paz com Deus. Eu não vou ler o resto não, mas nós vamos entrando, né, nos outros assuntos aqui, para nós corrermos. O segundo benefício é acesso à graça pela fé. Esse é o segundo benefício que traz a justificação. Bênção de esperar em Deus. Paulo fala como se deu esse acesso pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso é maravilhoso. Olha só que coisa interessante, né? No tempo presente, pelo qual também, ou através de quem, né? Ou através de quem nós entramos pela fé a essa graça. Se nós não tivéssemos entrado pela fé a essa graça, hoje nós não estaríamos, vamos dizer assim, com a certeza da vida eterna e da salvação e da vida eterna. Então, se nós não estivéssemos entrado a essa graça pela fé, ou crendo no Filho de Deus, hoje nós estaríamos perdidos. Então, entramos na graça ou no favor de Cristo por nós, aquele favor, né, que ele fez por nós através da fé. Pode continuar. Terceiro benefício, esperança da glória de Deus. Pode ler, professor. Perdi aqui.
Na lista dos benefícios, Isso, na lista. Esperança da glória de Deus, que está no capítulo 5, no versículo 2, que eu vou estar lendo aqui. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos da glória de Deus. Esse é o terceiro benefício. O futuro não é algo mais desconhecido, porque a fé em Jesus nos tornou participantes do seu reino. Isso é a esperança da glória. Nós temos esperança da glória de Deus porque cremos em Jesus. E aí vem esse terceiro benefício. Quarto benefício, a alegria nas tribulações, que é do 3 ao 5, versículo. A bênção de sofrer por Jesus, que é algo que você comentou, que eu vejo muitas pessoas falar, então aquele que aceita Jesus, que crê nele, ele vai somente sofrer? Então, aquele que aceitar Jesus vai ser somente sofrimento? Porque é um benefício, mas esse benefício é algo ruim? olha, vamos dizer assim, né? O sofrimento ele faz com que nós nos tornamos pessoas melhores, né? Através do sofrimento, através do sofrer com Cristo, não um sofrimento sem Cristo, porque uma coisa é você sofrer com Cristo, outra coisa é você sofrer sem Cristo, né? Agora você vai ver que sofrer com Cristo ou sofrer também para Cristo é algo que nos faz crescer. Porque você vê que o apóstolo Paulo, desde quando ele entrou a essa graça através também da fé, que nem ele mesmo fala, você vai ver que ele foi crescendo. Tanto a espiritualidade como em pessoa. O apóstolo Paulo, quando ele chegou aos pés de Jesus, ele tinha acabado de sair dos pés de um mestre, que era Gamaliel. Então, vamos dizer assim, a diferença de você sair de um mestre da lei e entrar num mestre aos pés de um mestre, de outro mestre, vamos dizer assim, choca às vezes, mas só que aqui nós estamos falando de um mestre dos mestres. Então você vai vendo que Paulo vai crescendo, Paulo vai tendo experiências. Então por isso que ele vai citando que a fé produz a paciência, a experiência, a esperança. Então isso torna com que ele vai crescendo cada vez mais. Então é isso que acontece. O próprio salmista, Asaf, ele fala a respeito, Salmo 70 não lembro se é 73 ou 74, que ele fala a respeito do sofrimento, que ele viu vamos dizer assim, tudo aquilo que o injusto tinha, ou que o injusto conseguia, ele olhou para a recompensa que os injustos tinham, né? E ele, vamos dizer assim, ficou, vamos dizer assim, um tanto revoltado. Então ele ficou revoltado com tudo aquilo que os injustos tinham. Ele olhou e viu a recompensa dos injustos e reclamou. Então olha só que muitas das vezes nós olhamos assim para aquilo que as pessoas lá fora têm e nós acabamos murmurando. Por quê? Porque achamos que só acontece com eles. Mas há bênçãos que são permissíveis, há bênçãos que Deus permite que aconteça, mas há bênçãos também que depende de alguma coisa para acontecer, que ela acontece, mas depende de obediência, depende de permanência, insistência. Então são fatos que você vai ver que traz nós ao crescimento. Aí o salmista pega, aí ele fala que ele viu a recompensa dos ímpios quando ele entrou no templo. Aí quando ele entrou no templo, ou quando entrou na presença de Deus, ele viu a diferença da morte do ímpio e da morte do justo. Então olha só, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Então o salmista ele estava olhando aquilo que o ímpio tinha aqui. Ele estava olhando pela riqueza dos ímpios aqui na terra, mas na sua morte, ele olhou e até a morte deles ele viu que eles prosperavam na sua morte. Mas aí quando ele entra na presença de Deus, aí ele realmente vê a recompensa dos ímpios. Pode continuar, professor. Para nós.
Na lista dos benefícios ou bênçãos vindo da cruz, encontramos uma que, no contexto atual, escandaliza muita gente. Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência, e a experiência a esperança. Esse é o significado que ele dá e o exemplo que ele dá, que toda a tribulação ela vem sim como através de um aprendizado para cada um de nós. Com certeza. Olha só que interessante aqui, ó. Gloriamos na tribulação, que nem eu falei, né, no começo, que a respeito de Paulo ser, vamos dizer assim, ser um sofredor que tinha prazer nisso, aquele sadomasoquista que sente prazer no sofrimento. Mas olha só que coisa bonita, que coisa maravilhosa, ó. Gloriamos na tribulação. O gloriar na tribulação, ele é o ato de nos regozijarmos nas aflições. Você sentir-se alegre porque você sabe que essa tribulação ela é momentânea. Então o apóstolo Paulo ele tinha certeza que essa tribulação ela era momentânea. Pois disse Jesus, no mundo tereis aflições, que está no plural, olha só. Né? Ela está no plural. Ela não é aflição, ela é aflições, que virá várias e várias e várias. A Bíblia diz, enquanto nós temos vida, há esperança. Então, enquanto nós estivermos vivos, aflições virá, mas também há esperança para nós. Há esperança de salvação, há esperança também de nós conquistarmos também aquilo que Cristo nos prometeu, que também é as bênçãos. Então, olha só. Então está no plural, pois será uma constante as aflições ou dificuldades ou lutas. Então isso será uma constante. Então olha só o que nos traz esse sentido que Paulo dá. Traz o sentido de nós estarmos cientes, estarmos conscientes que todas as aflições ou todas as lutas nos fará regozijar lá na frente. Porque a Bíblia fala assim, ó, tem coisas que nós passamos, tem coisas que nós sofremos que nós não entendemos no momento. Acho que está em Hebreus, se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas tem coisas que nós, no momento nós não entendemos, mas nós vamos entender mais lá na frente. Então lá na frente nós conseguimos entender o porquê. Continua, professora, na paciência. Depois de o quarto benefício, que é a alegria nas tribulações, o quinto, que esse é um benefício qual eu acho também muito importante, né, que é o amor divino derramado em nós. Tem pessoas que dizem que também o amor é um dom. O amor é um dom também? Olha, professora, vamos levar pelo aquilo que Paulo diz ali vamos levar ali uma interpretação fácil, no sentido de que Paulo falou ali em Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 13, né? Ele fala a respeito da caridade. Então você vai ver que ali, quando Paulo está falando a respeito da caridade, ele está falando do amor em ação. O amor de não só te amo, o amor de eu te amo, mas eu pratico esse amor em ações. Foi o que nós falamos na aula passada a respeito da fé e as obras. Porque somente a fé, ela não vai te levar à salvação, mas somente as obras também não vai te levar à salvação. Agora, você ajuntando fé e obras, você tem a caridade, você tem o amor em ação e a prática da fé em ação. Por quê? Porque quando eu amo, eu demonstro que eu amo fazendo o bem ao próximo. Jesus mesmo fala isso lá em Mateus também, ele fala a respeito disso. Ele fala, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, tive preso, fosse me visitar. Então, olha, Jesus ele deixa bem claro a respeito de que nós precisamos praticar o amor em ação, praticar esse amor em palavras, não só em palavras, mas em práticas, em ações. Porque somente dizer que amo e não faço nada, isso não é amor, isso é só falácia. Pode continuar. O amor que o Pai outorga. A visão que Paulo possui a respeito do Senhor é muito diferente da do judaísmo nos seus dias. O Deus que Paulo está revelando em suas epístolas é amor. Por isso, muito diferente daquele que os judeus conheciam. Tem muita gente também que diz que Deus ele é um Deus severo,
né, que ele não vê amor nesse Deus que nós conhecemos como Deus que é amor. Olha só que interessante, professora. O texto que ele é o ápice do cristianismo, ele é o ápice do cristianismo e do Novo Testamento em si. Né? Foi o próprio apóstolo João que deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro a respeito disso, porque ele conhecia o amor de Jesus, ele conhecia o amor de Jesus. Então ali está escrito, né? Ali está escrito pelo apóstolo João, dito pelo próprio Filho de Deus a respeito desse amor, mostrando que Deus ele é justiça, mas também ele é amor. Deus ele é justiça porque faz parte do seu atributo, e Deus ele é amor porque também faz parte do seu atributo, só que não somente isso. Ele não é somente um atributo de Deus, o amor, ele é a essência dele. Então não vamos confundir as coisas. A interpretação correta do amor de Deus é a essência de Deus. O amor de Deus ela é a essência, é aquilo que ele sai, é como se fosse um perfume que sai dele. Então esse amor ele sai, ele emana, ele jorra dele. Então Deus ele não pode ser um Deus carrasco. Deus ele não pode ser um Deus assassino. Deus ele não pode ser um Deus impiedoso. Agora, trazendo para a transliteração desse amor, ele é justo, porque ele não pode ser amoroso comigo e ao mesmo tempo injusto com você. Então quer dizer, ele me ama mais do que ele te ama? Não, ele é justo, ele ama numa forma total, ele ama de uma forma literal, numa forma total. A mesmo amor que ele tem por mim, ele tem por você, mas aquilo que você faz é o que afasta você de Deus. Então como que um Deus desse pode ser carrasco? Agora trazendo, que eu não trouxe ainda a frase, agora eu vou dizer, essa é a essência da palavra, essa não existe outra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira, né, na linguagem teológica ou no pensamento teológico, é uma forma que não tem medida, não tem como medir, é uma forma que você não consegue alcançar, você não consegue medir. É da mesma forma que você pegar e falar assim, qual é a medida que eu tenho daqui da terra lá no trono de Deus? Você vai ter a medida? Você não tem. Então é a mesma coisa comparar o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é primogênito, é unigênito, único, para que todo aquele que nele, para morrer por nós, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, ele está derramado, né, como aqui também em Romanos, aqui também fala, no verso, acho que é verso que ele fala no 8, né, no 8 ou 9, verso 8 ou 9, ele fala que o amor de Deus está derramado, né, e não somente... Ele fala que o amor de Deus está derramado, né, sobre nós, mas é nesse capítulo mesmo. Ele fala que o amor de Deus está derramado sobre nós. Então olha só que amor maravilhoso, ele jorra, ele cai, ele derrama sobre nós. Então não é um amor esgotável, não é um amor que nem, vamos dizer assim, que nem a chuva que chove. 5. E a esperança não traz confusão. É o verso 5, isso. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, que olha esse só. é o quinto benefício. Isso, é o quinto benefício. O amor de Deus derramado. Não é uma goteja, não é pingo. Não, é derramado, é abundante. É um amor maravilhoso. Então vamos lá, professora, para nós já. O sexto é o amor demonstrado. Isso, olha que maravilha. Um amor demonstrado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora você olha lá, você volta lá no texto de João, né, João 3,16, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí Deus mostrou o seu amor por nós. Agora não somente isso, agora você vai ler de novo para nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então olha só, Jesus ele jamais poderia voltar atrás.
Jesus jamais poderia colocar um ponto final naquele momento, né? Quando ele estava ali no monte ali das oliveiras, quando naquele momento o seu eu humano, né, sentiu a ânsia da morte, sentiu o peso do mundo sobre as suas costas, ou o peso dos nossos pecados sobre ele, e ele não recuou, mesmo ele, Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele pegou e falou, se não for possível, que eu venha sofrer, ou que eu beba, ou que eu passe por isso, porque eu não vou fugir, eu não vou arredar o pé. Esse sofrimento era para nós. Esse sofrimento era para nós. Nós éramos para morrer. A morte era nossa. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu o nosso sofrimento. Ele sentiu as nossas dores, como lá em Isaías 53, que fala que ele foi moído por nossas iniquidades. Ele sofreu o nosso sofrimento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelo seu sofrimento, pelos seus machucados, pelas suas feridas, fomos sarados. Então olha só que amor maravilhoso. Pode continuar para nós já encerrarmos? As bênçãos da nova criação. Ele dá o exemplo aqui do homem em Adão. O homem pecador. Vamos dizer assim, né, professora? Eu vou resumindo aqui esse texto, resumindo aqui essa parte, ele fala a respeito do homem pecador e do homem justificado. Por quê? Porque o homem em Adão, ele é aquele homem, símbolo do homem que caiu. O homem que caiu lá no princípio, quando Deus criou o homem perfeito, puro, santo, né, santificado ali, com todos os atributos que Deus deu para o homem. Né? Então o homem ali era perfeito, o homem não tinha pecado, o homem era limpo. Mas aí esse Adão caiu e levou com ele a mácula, e levou todo ser humano com ele. Então esse homem que caiu, esse homem Adão, é o símbolo do homem pecador lá, que Paulo também fala aqui nesse capítulo. E aqui o 2 ele fala do homem em Cristo. Esse homem em Cristo é o segundo Adão, né? Que ele dá o exemplo do segundo Adão, desse homem que veio, mesmo nascendo num ventre pecador, ele não pecou. Teve todas as oportunidades. A Bíblia fala que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então olha só que coisa interessante. Esse homem em Cristo é o homem que foi justificado. É o homem que foi perdoado. É o homem que agora está em paz com Deus. Né? Que está em plena paz com Deus. Que quebrou essa barreira de separação. Vamos lá. Para a conclusão. No capítulo 5 de Romanos, mostra de que forma Deus amou os homens. Ele os encontra pecadores, ímpios e indiferentes ao seu propósito, mas mesmo assim os ama. Então isso é maravilhoso, né? Antes, para nós encerrarmos aqui, né, eu gostaria de ler rapidinho aqui que Paulo fala a respeito, né, disso. Ele fala a respeito da paciência, ele fala das tribulações, ele fala da paciência, ele fala da experiência, fala da esperança. Mas olha só que coisa linda, ó. A paciência é resignação, né? É a resignação quando estamos passando lutas em momentos difíceis, sofrimentos, conseguimos trazer essa resignação, conseguimos trazer essa paciência, ou essa paz que vem diretamente de Deus, né, que nos traz essa resignação, de estarmos em paz com Deus, de sentirmos essa paz com Deus. Então olha só que maravilha. Aí essa resignação, ela nos leva para entrar para a experiência. Né? Para a experiência é quando nós estamos aí no ápice do sofrimento. O ápice do sofrimento, ele nos torna a saber que nós temos verdadeiramente em quem confiar. Aí entramos já vamos dizer assim, depois da experiência, entramos para a esperança. Então a esperança, ela não traz confusão.
ela não traz confusão. A esperança é a certeza de que nós alcançaremos não somente a vitória aqui, não somente as bênçãos aqui, mas também as bênçãos lá do céu. Porque o que nos importa, professora, não é somente as bênçãos terrenas, né? O que nos importa não é somente as bênçãos daqui da terra. É bom, mas o que mais importa são as bênçãos celestiais. Dá os seus agradecimentos, as suas colocações. Agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão nos ajudando, e concluir aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é maravilhoso. Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é maravilhoso. Eu também, quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco e nos acompanham, que está nos acompanhando. Então, eu gostaria de pedir que vocês continuem nos ajudando. Continue lá, assistindo, passando aí, esses vídeos aí para as demais, para os amigos. Incentiva aí os amigos a assistir, porque eu creio que é bênção de Deus para a nossa vida. Clique lá no like, dá um like lá, se inscreve no nosso canal. Então eu desde já quero agradecer a todos os alunos, a todos os amigos, aos amigos que nós estamos fazendo aí, no Facebook, vamos dizer aí, em toda a rede social aí, que está nos acompanhando e está nos dando força para nós continuarmos. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque vocês estão nos ajudando. Então eu gostaria desde já de agradecer e estar orando. A única coisa que eu posso fazer por você é orar pela tua vida. E você também ore pela minha. Vamos orar, professora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar conosco neste lugar. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Fica conosco, Senhor, as pessoas que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa estender as mãos sobre ele. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.